Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de março de 2025, quinta-feira. Eu comecei o meu dia com uma coisa um pouco intrigante, estava ali conferindo os meus jornais, a Folha, o Estadão, e tinha ali o depoimento de alguém que eu normalmente não associo à filosofia ou qualquer julgamento de valor sobre os acontecimentos do cotidiano. É um jogador eu acho que é um jogador de futebol. Eu realmente eu não tenho nenhuma informação armazenada no meu cérebro sobre futebol. Eu nunca assisti uma Copa do Mundo, eu não entendo nada disso. Aliás, eu tenho uma dificuldade muito grande em entender porque realmente me escapa. Mas, de qualquer maneira, era ali alguém que, afinal, é venerado, cultuado, seguido, né, por muita gente, reagindo diante dos acontecimentos e dizendo isso é um absurdo. Aí eu fiquei, uau, o que será que é um absurdo para um jogador de futebol com esse destaque internacional? Se eu não me engano, acho que, não sei se ele é brasileiro ou não. Mas aparentemente não, ele não estava preocupado com a guerra da Ucrânia, ele não estava preocupado com Israel, Irã e Hamas e Palestina. Não, o que realmente aparentemente ali balançou, né, a percepção de mundo, colocou o cara naquele modo do Albert Camus, do existencialismo, né, de que a existência não faz sentido. Foi a morte de 2 jogadores de futebol que eu infelizmente também não conhecia, num acidente de automóvel, e eu fiquei me perguntando se o que será que é absurdo, será que as leis de Newton foram suspensas, né, sei lá, de repente aconteceu alguma coisa no universo e a conservação de momento e de energia cinética entrou em colapso. Não, mas aparentemente as leis da física foram perfeitamente respeitadas, né? Os caras estavam em alta velocidade, o carro desgovernou, aparentemente essa é a história, eles morreram, né? E aí eu não quis me aprofundar no que era absurdo, né? De pessoas queridas terem falecido, ou de pessoas aparentemente abençoadas por Deus de uma hora para outra terem o seu tapete puxado, né, numa curva em alta velocidade. Eu não sei exatamente o que era absurdo, né? Realmente a condição humana a condição é desafiadora, a gente apanha bastante quando os acontecimentos contrariam as nossas expectativas, né? E eu fico imaginando quem vive nesse Olimpo ganhando um dinheiro que para mim parece relativamente absurdo, que essas pessoas ganhem tanto dinheiro assim, ou que haja tanto dinheiro envolvido nas peripécias cinéticas de uma pequena esfera de couro, não é? Mas isso me deu um pouco o que pensar, porque havia outras notícias ali que aparentemente a gente deveria, sei lá, eu acho, pelo menos modestamente, né? Eu não, né, não tenho zilhões de fãs, ninguém se interessa pelas minhas habilidades musculares, né, nem pela minha coordenação motora, mas eu acho que tem outras coisas que a gente poderia olhar e achar, sei lá, absurdo, né? O que talvez me pareça absurdo, eu tenho várias notícias que eu separei aqui que, infelizmente, né, não são surpreendentes para quem ouve o radinho, né? A gente tem, como vocês já devem ter visto por aí, esse calor batendo recorde em vários lugares, né? A gente tem aqui ameaça de seca em regiões que são prósperas, em regiões que também são bastante desfavorecidas. A gente tem ameaças aí com relação ao próprio gelo da Antártida. Agora os cientistas descobriram que o pessimismo deles era um pessimismo otimista, porque eles tinham que ser mais pessimistas ainda, porque o que eles estão percebendo é que a salinidade da água perto ali da Antártida está aumentando, e isso, adivinha o que acontece, adivinha o que, né, que isso provoca, isso acelera o degelo da Antártida. Então, estamos diante de coisas um pouco mais dramáticas, não é? Mas o que talvez me seja aqui, o que eu diria, né, é absurdo, é o fato de simplesmente não cair a ficha de ninguém. Eu vou passar, como sempre, na descrição desse episódio, também está lá no radinhodepilha.com, que é o nosso repositório, né? É o nosso porto seguro ali de todos os episódios, um link para uma matéria no The Conversation sobre algo que realmente desafia o meu entendimento, que é, mesmo diante de evidências gritantes, ululantes, flamejantes, né? A humanidade parece não estar dando o braço a torcer com relação à mudança climática, ou à crise climática.
não é? O que falta, né? Temperaturas de 40 e tantos graus na Espanha, em Portugal, quase 40 graus na França, mais de 30 graus na Inglaterra, né? O sistema não está dando mais conta de tanto ar-condicionado e como é que se sustenta tanta gente assim nessas condições, né? Apesar disso, o ponteirinho em termos de desespero, ou pelo menos em termos de consciência ecológica, parece não mexer, porque de alguma maneira as narrativas e essas bolhas ideológicas em que a gente se prendeu e se mergulhou de cabeça, né, e trancou a porta e jogou a chave fora, elas parecem mais poderosas do que qualquer evidência externa. E é tanto que acho que eu vou usar hoje como imagem, né, ilustrativa do radinho, uma charge do Laerte, que é uma imagem assim um pouco cósmica, um pouco astronômica, é o planeta Terra, e tem na direção do planeta Terra vem vindo uma ficha de telefone da Telesp. Uma ficha, como se fosse um cometa, como se fosse um meteoro, né, que está vindo do céu, uma ficha gigante, e aí ela vai se aproximando cada vez mais do planeta e a legenda é: um dia a ficha vai cair, ou não. Né? Eu estava pensando aqui no quanto que crises climáticas desse tipo, né, se bem que acho que nenhuma foi desse tipo, né, nenhuma foi com essa intensidade, nenhuma foi com essa amplitude, né, ela teve, digamos, impactos históricos. Eu estava pensando aqui, mais especificamente, talvez, né, por uma questão de proximidade da minha memória, da Revolução Francesa. Não que eu seja contemporâneo, não faz 200 anos, eu sei, mas é que a gente recentemente comentou bastante aqui sobre uma série que o The Rest is History fez sobre a Revolução Francesa, a respeito da qual eu não tenho admiração nenhuma, eu não entendo por que os caras resolveram lidar com as coisas com guilhotina, matança e terror, sei lá, devia ter alguma outra maneira de lidar com isso. Né, veja só, a Inglaterra conseguiu ter aí, né, uma revolução democrática sem fazer essa sangueira toda, sem fazer um hino nacional que fala de estandartes sangrentos. Eu tenho uma certa dificuldade com a Marselhesa, né? Mas eu estou lembrando aqui da Revolução Francesa, porque se tem alguma coisa que precipitou, né, os acontecimentos, que realmente mobilizou a turba, as massas, né, fez com que realmente elas partissem por uma ação violenta, não foi necessariamente o trabalho do Voltaire, não foi a enciclopédia de Diderot, foi simplesmente o fato de que os caras estavam diante de uma crise alimentar seca. Né, eles tiveram uma série de, agora eu não vou lembrar detalhes, mas tiveram uma série de crises climáticas, primeiro frio demais, seca demais, calor demais, seja o que for, de uma hora para outra não tem pão na mesa, né? Não tem pão na mesa e aí a gente tem que arrumar algum culpado, as pessoas ficam inquietas, aí vai ser a corrupção do governo, vai ser os abusos da aristocracia, vai ser o Lula querendo sobretaxar os muito ricos, não é? E aí o que acontece como o próprio nome do podcast diz, o resto é história, né? The rest is history. Mas não foi só na Revolução Francesa. Eu pedi para o nosso amigo ChatGPT, que é o meu professor de plantão, pedi: você poderia, por favor, aqui listar vários episódios onde seca e fome precipitaram acontecimentos históricos? Pois não, ele começou lá atrás, né, com algo que praticamente derrubou civilizações magníficas, a civilização egípcia, da Mesopotâmia, né, na era de ouro da Idade do Bronze. Eu sei, é uma contradição, ouro-bronze, mas o que no auge da Idade do Bronze, que você tinha comércio internacional, você tinha troca de documentos e cartas e conhecimento, uma beleza, não é? De uma hora para outra surgem ali uma horda, uma onda, né, de povos que ninguém entendia de onde eles vieram e eles botaram tudo a perder, né? Eram os povos do mar, né? Se você for para o Egito, você vai ver lá painéis onde o mentiroso do faraó diz que ele derrotou os povos do mar, não derrotou, mais ou menos, uma derrota temporária, né? Mas esses povos do mar simplesmente fizeram com que toda aquela malha de transações, de comércio, de conhecimento entrasse em colapso da onde eles vieram. Ninguém sabe muito bem, mas tudo indica que talvez tenha sido um grande movimento migratório movido pelo desespero, movido pela seca, movido pela fome. Aí os caras descobrem, parece que do lado de lá do Mediterrâneo tem um pessoal ali que está muito bem, está nadando em dinheiro, né? Vamos lá,
não é? Bom, em suma, então essa é a primeira civilização que cai. Não é nenhuma civilização, né? Praticamente uma coisa global que cai. O Império Acádico também na Mesopotâmia sofre por causa da seca. Aí eles vão falar de vários episódios, né? Roma também sofre vários ataques e vários mini colapsos por causa de mudanças climáticas, secas ali e aqui, que de repente vão forçar povos na direção de onde eles acham que tem mais fartura. Eles vão falar também dos maias, eles vão falar, cara, eles vão dando um exemplo atrás do outro, né, de várias crises de fome e de sede que fizeram com que as pessoas se deslocassem em massa e desestabilizassem as coisas todas. Se eu não me engano, o ChatGPT não mencionou nada da China. Eu até vou dar uma cutucada nele lá, por que ele não falou nada, porque se eu não me engano, né, na filosofia chinesa, são várias, eu sei, tem daoísmo, confucionismo, eu sei, tem um monte, mas eu sei mais ou menos por cima que, em princípio, se o imperador ele está de acordo com a harmonia celestial, se ele é um bom imperador, né, a comida é abundante, a chuva é abundante, tudo é maravilhoso, mas se o cara começa a pisar na bola, né, toda a harmonia do universo entra em parafuso e, obviamente, você vai ter fome. Então, quando você, de repente, tem crises de abastecimento, é porque o imperador ele não é legal, então vamos depor o imperador. Então, eu tenho certeza que muitas dinastias da China acabaram perdendo a cabeça, ou o trono, na melhor das hipóteses, porque o povo achou que eles não estavam provendo as condições morais, né, para que a natureza fosse generosa. Se eu não me engano, o ChatGPT falou também da Tailândia não, do Camboja. Você tinha ali um império interessantíssimo, que era o Império Khmer, que fez ali uma série, onde você tem Angkor Wat, que são aquelas ruínas esplêndidas. Eu vou dar o link aqui para Angkor Wat, é muito bonito, eu nunca fui. Né? Mas ali era um império montado em cima do gerenciamento da água. Né? Mas em algum momento isso não foi suficiente, a coisa se enfraquece, vem outros invasores e Angkor Wat vira uma ruína para turista pousar de bacana. Pois bem, então a questão é, será que estamos diante de, não sei, né? Quando você vê lá partidos de extrema direita, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, surtando porque está tendo cada vez mais ondas de imigrantes, gente fugindo da miséria, gente fugindo da seca, gente fugindo da fome, algo me diz que isso vai piorar. Né? E vai piorar e vai acontecer o quê? Os caras vão de repente virar cristãos e achar que somos todos irmãos e vamos todos nos abraçar, não é? E transformar o mundo num lugar de caridade, generosidade e empatia, ou muito provavelmente a extrema-direita vai se fortalecer, é o que a gente está vendo em todos os lugares. Aliás, fazer um parêntese aqui, é um pequeno desvio, não é um pequeno desvio, mas eu acho que vale a pena mencionar. Tem um artigo hoje da Washington Post sobre um acontecimento que é triste. A empresa de mídia Paramount, que produz uma televisão, cinema, o diabo, ela abaixou as calças, ela ficou de 4 e ela resolveu pagar uma indenização milionária para o Trump, que alega de uma maneira completamente mentirosa, de uma maneira completamente maldosa, que um programa de televisão, o 60 Minutes, que é um programa tradicionalíssimo de jornalismo, super sério, que ele favoreceu injustamente a Kamala Harris numa edição, né? Teve um debate, o debate foi editado e o Trump diz que o 60 Minutes favoreceu a Kamala Harris e ele queria uma indenização de bilhões, eu nem sei mais o que. E aí você fala, pensando só, mas por que o cara quer uma indenização se ele ganhou a eleição mesmo assim? Né? Primeiro que não houve dano nenhum, se você analisar o que aconteceu com o programa, é uma edição completamente normal, né? A ação é completamente infundada, não tinha a menor chance de prosperar, exceto que Trump ganhou a eleição, ele tem todas as cordinhas ali na mão de todos os órgãos institucionais e acontece que a Paramount está num processo de fusão, ela está tentando ser vendida por uma outra empresa maior e esse processo de fusão precisa de uma aprovação do FCC, que é um órgão governamental que está nas mãos do Trump. Então, se eles contrariarem o Trump pode melar essa transação que é
colossal, é gigantesca, então ele está simplesmente extorquindo, como um mafioso, né, de primeira categoria, ele está extorquindo, está mexendo ali no poder que ele tem, né, está extorquindo uma indenização completamente indevida e a Paramount teve que ceder, né, se eu não me engano, um dos jornalistas de maior renome ali nos 60 Minutos, ele pediu as contas, falou, cara, desculpa, não dá para fazer jornalismo se a gente está o tempo inteiro tendo que baixar as calças, arrear as calças para um governo que é um governo corrupto, e então isso está acontecendo, infelizmente, com informação, está acontecendo com ciência. Vou dar um link aqui para um artigo muito interessante. Os Estados Unidos estão sofrendo o que é chamado de brain drain, ou seja, cérebros indo pelo ralo, não estão indo para o ralo, eles estão simplesmente indo para um outro lugar, né? Assim como a gente já mencionou aqui, quando Constantinopla, que tinha ali um centro de conhecimento, tinha bibliotecas incríveis, ela começou a ser atacada, ia cair na mão dos otomanos, não é? E aí o que aconteceu que muitos desses intelectuais, muitos desses eruditos, eles fogem de Constantinopla, né, fogem na direção do que de Florença e levam consigo o conhecimento que afinal vai ser a base do Renascimento. O Renascimento, em grande parte, ele é movido pela fuga de cérebros de Constantinopla, porque eles estão sendo bastante lúcidos, eles perceberam que a liberdade que eles têm vai desaparecer, né, que vai estar uma teocracia vai se impor, então eu vou levar, né, vou amarrar meu bode em outro lugar. Então temos que agradecer esse movimento um pouco em pânico, né, para que o Renascimento, afinal, tivesse acesso a uma série de conhecimentos e saberes, e aí a gente tem Michelangelo, e aí a gente tem Leonardo da Vinci, e aí a gente tem Rafael. Eu estou com tudo isso na cabeça porque eu estou fazendo um curso muito bacana, que se alguém tiver interesse, depois me passe uma mensagem DM, é um curso sobre a história da arte ocidental. O curso é em italiano, não sei se alguém aqui tem interesse nessa combinação de coisas, mas é que a última aula que eu acabei de assistir foi maravilhosa, foi justamente sobre esses três gênios, né, Da Vinci, Michelangelo e Rafael, mas agora isso é uma pequena digressão, mas vamos voltar aqui para não só essa fuga de cérebros, mas também para o desmanche de uma série de mecanismos acadêmicos, sociais e intelectuais e mesmo técnicos que garantem ou que garantiam que a gente prestasse mais atenção, né, na questão climática. Então, por exemplo, você tem, de repente, a NASA com vários projetos que estão sendo abortados. Você tem pesquisas que estão sendo canceladas, você tem os sites do governo que estão sendo também mutilados, né, quando o assunto é mudanças climáticas. E você tem leis ou projetos que estão sendo simplesmente jogados aos leões, né? Tem aqui uma reportagem um pouco interessante que eu vou compartilhar com vocês. O Elon Musk também resolveu entrar nessa corrida para ver quem tem o pinto maior ou quem mija mais longe da inteligência artificial. Ele também resolveu investir numa inteligência artificial que eu acho que ninguém usa, eu nunca vou usar o Grok, não é? Mas para o Grok funcionar, ele resolveu dar uma turbinada na história, uma acelerada, e ele literalmente está turbinando a sua inteligência artificial com turbinas a gás. Então ele montou um data center colossal, o maior do mundo. Esses caras todos têm um problema dimensional, né? Todos acham que o próprio instrumento é maior do que o dos outros, né? Mas para que a energia não faltasse, ele usou turbinas a gás que obviamente vão ter um impacto ambiental medonho, mas acontece que na legislação, nem conheci como é que eu chamo, né? Nesse império do Trump, dane-se o Clean Air Act, que era todo um projeto magnífico para tentar limpar a qualidade do ar, subiu na janela, o Elon Musk pode fazer o que ele quiser, então cada vez que você fizer as suas queries, cada vez que eu perguntar para o ChatGPT, e isso consumiu uma energia simplesmente ensandecida, ninguém vai se preocupar de onde a energia vem, porque afinal, e a ficha não vai cair absolutamente nunca. Mas já que a gente está falando aqui de ficha cair, tem um vídeo muito interessante, bastante pessoal, né, bastante intenso, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, de um produtor de conteúdo que eu admiro bastante, que é o Hank Green,
em que ele está ali, é um vídeo, não faz parte daqueles vídeos bem produzidos, dos canais de ciência dele, não, é um vídeo que é praticamente um blog, é um vídeo com, ele abre a câmera e sai falando, não é? Em que ele está filosofando sobre o que ele se tornou, né? Ele que investiu tanto da sua vida, como eu também, né? Com a divulgação de conteúdo, com a produção de conteúdo, etc., o que ele está fazendo, né? Onde que ele está? Ele está olhando em volta e tentando entender essa nova paisagem, esse novo cenário. E aí o irmão dele, que acho que é o John Green, se eu não me engano, ele tinha feito um conteúdo comparando as mídias sociais a cigarro, que é uma coisa que vicia e faz mal. Mas aí o Hank Green, ele faz uma colocação que eu achei muito interessante, que não é cigarro. A comparação que a gente deveria fazer é com Doritos. A comparação que a gente deveria fazer é com, bom, sei lá, chocolate bis, qualquer dessas coisas que você não consegue parar de comer, né? Com junk food, com comida ultraprocessada, com Coca-Cola. Né? Porque ele faz. Essa é uma colocação que vale muito a pena a gente fazer, já que a gente está falando aqui de fome, já que a gente está falando aqui de seca, já que a gente está falando aqui de desespero. A história da nossa espécie é uma história de escassez, é uma história de luta constante contra a desnutrição, né? Uma história de sobrevivência em condições bastante precárias, não é? E isso marcou o nosso cérebro, marcou os nossos valores, marcou as nossas histórias, mas nos últimos 100 anos, mais ou menos por aí, o que aconteceu foi algo miraculoso. De uma hora para outra, pelo menos para uma boa parte da humanidade, é que você tem abundância. Você tem, na verdade, excesso de abundância, se é que isso é possível. Né? De uma hora para outra, com qualquer R$ 5, você consegue comprar um pacote de biscoito que tem calorias ali para você engordar e ficar uma pessoa morbidamente obesa em pouco tempo. Né? O problema hoje em muitas sociedades, mesmo em países que eram pobres, países que estão em desenvolvimento, é a obesidade. Né, as crianças estão mórbidas, um monte de... Aí não é só uma questão de julgamento estético, não é gordofobia, é uma questão de saúde pública. As pessoas estão engordando, as pessoas estão desenvolvendo câncer antes da hora, os jovens estão tendo câncer de intestino, que é uma coisa de louco. Não é? Eu vou dar um link para essa reportagem também, se eu me lembrar. Não é? Então, de uma hora para outra, você sai de um mundo que antes passava fome para um mundo que agora tem que se preocupar com injeção de Ozempic, lipoaspiração, aquelas cirurgias malucas no estômago, né, que tem que passar o dia inteiro na academia para queimar a caloria da cerveja, do vinho, sei lá do que mais. Então, isso é muito novo. Isso é muito novo, sobretudo porque, e aí eu vou fazer aqui um parêntese muito interessante, um vídeo absolutamente fundamental sobre alguma coisa bastante, que parece conveniente, parece moderna, parece, né, desejável, que é o supermercado. O vídeo, aliás, é muito bom, extremamente bem produzido. Os caras viajaram pelo mundo inteiro para fazer aquilo. Se você vai a um supermercado hoje, você vai encontrar ali, imagina, frutas frescas, vai encontrar, cara, coisa do mundo inteiro, que maravilha, é barato, é acessível, você compra. Tem até uma estatística, sei lá, nos últimos décadas, o custo dos alimentos caiu 70%, né? Você consegue comprar muito mais coisa com muito menos dinheiro. Que maravilha, hashtag só que não, porque para que tudo aquilo esteja reluzente nas prateleiras, tem várias coisas que você deveria estar prestando atenção. E aí ele vai atrás, em primeiro lugar, das frutas. Ele vai mostrar como que maçãs nos Estados Unidos ficam tão lindas assim na prateleira. Na verdade, aquela maçã que você pode estar comprando, ela pode ter meses ou talvez um ano, e aí você fala, meu Deus do céu, botaram botox na maçã? Não, aí eles vão mostrar uma instalação que é muito impressionante, né? Aquelas que são galpões gigantescos com toneladas e toneladas de maçãs conservadas em nitrogênio, sem oxigênio, numa temperatura baixíssima, justamente para congelar o tempo. É como se elas entrassem, fosse a bela adormecida. Né? Depois disso, elas são controladas por computador para ver a qualidade de cada uma. Aí as melhores vão para cá, as piores vão para lá, e isso acaba chegando ali, transportado. Aí sei lá como é que transporta, tem toda a questão da cadeia de transportes. Isso é transportado por uma cadeia fria, né, refrigerada, e finalmente aquela maçã está ali, você não sabe quando ela foi feita, se ela tem uma semana ou se ela tem 6 meses. Então essa é a primeira questão. Né? A segunda questão é algumas coisas que a gente... Sabe, eu comprei camarão. Camarão, quer dizer camarão, é uma commodity.
né? Hoje o fruto do mar mais popular nos Estados Unidos, eu não sabia, é camarão, mais do que atum, salmão, qualquer outra coisa, né? E esse camarão, são quantidades bíblicas de camarão, eles vêm grande parte da Ásia, da Tailândia. A Tailândia descobriu que ela pode fazer fazendas de camarão, maravilha, tudo bem. Tem até um requinte de crueldade. Eles descobriram que se você cortar os olhos do camarão, ele se reproduz feito um louco. Eu não sei como é que eles fazem isso, não quero imaginar. Talvez em algum momento eu pergunte isso para o ChatGPT, não sei, não é? Mas o que acontece é que camarões, para alimentar esse monte de camarões, o que camarão come? Acontece, eu não sabia, mas camarão é um predador, então você precisa dar para ele proteína de outras criaturas. E como é que você faz isso? Pescando qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para dar para os camarões. E essa pressão pelo consumo gigantesco americano de camarões faz com que a indústria da pesca na Tailândia saia fora de controle e comece a contratar trabalho escravo. Então, provavelmente tem alguma coisa como dezenas de milhares ou centenas de milhares de trabalhadores escravos pescando, feito uns loucos, de maneira descontrolada, clandestina, na Tailândia, para que aquele camarão lindo vá parar num coquetel no Mar-a-Lago do Trump, não é? Aí você fala, uau, e a coisa vai indo, até chegar no que a gente poderia chamar da maior metáfora. E agora eu volto para o vídeo do Hank Green, né? O Hank Green está justamente comparando as redes sociais, comparando o TikTok, comparando o Instagram, comparando o WhatsApp, não com o cigarro, mas com essas porcarias que a gente vê na prateleira do supermercado. Sei lá, cereais matinais, Doritos, Xizitos, que se você for ver de verdade, aquilo é açúcar, né? Aquilo é porcaria, aquilo é carboidrato, aquilo é corante, aquilo é aromatizante, mas é irresistível. Ele vai inclusive contar um pouco dessa história. Eu sabia um pouco da história dos cereais matinais. Se eu não me engano, o Kellogg ele era de alguma denominação evangélica que eu já esqueci, não sei se ele era Quaker, Mormon, eu não sei, de alguma coisa evangélica americana, religiosa americana, que é vegetariana, e aí ele estava achando que o problema da humanidade era o pecado, né, a concupiscência, né, o desejo, e o desejo vem do fato, segundo ele, segundo a religião dele, da gente consumir carne. Então, quando a gente consome carne, isso alimenta os nossos apetites mais baixos, sensuais, né? Você vai se masturbar, não sei o que você vai fazer. Mas, pois bem, então vamos alimentar essa garotada toda com coisas sem carne para que elas não pensem em prazeres solitários, não engravidem à toa. E ele vai querer fazer coisas vegetarianas para alimentar a garotada. E é ele que cria os cereais Kellogg's, por razões religiosas e antissexo, basicamente. Mas o que eu não sabia é que, em princípio, não era esse veneno que a gente tem hoje, era uma coisa bem intencionada. Mas ele foi fazer uma viagem, o irmão dele é um pouquinho oportunista, resolveu, bom, já que meu irmão não está aqui mesmo, ele não tem WhatsApp, não tem fax, não tem nada, eu vou encher essas coisas de açúcar. E aí o cara colocou açúcar a rodo, né? As vendas explodiram exponencialmente. O irmão, quando voltou, ficou desesperado, quis processar o irmão, mas aí já era tarde, né? Você já tinha na mesa, na cuia ali, na cumbuca da criançada, um negócio que é irresistível. E aí surge um outro concorrente, que eu já esqueci o nome, que ele falou, eu vou entrar nesse jogo, que é um jogo muito lucrativo, e eu vou colocar marketing em cima disso. Então vai ficar tudo colorido, vai ter propagandas irresistíveis, vai ter tigrinho, vai ter o diabo, né? E a gente vai transformar isso aqui numa indústria bilionária de marketing. Marketing, muito bem, marketing de lixo, né, de veneno, né, marketing de Xizitos, Doritos, vai falando essas porcarias todas, não é? Então isso vira uma indústria absolutamente bilionária. Aliás, o que eu não sabia é que a Philip Morris, que era uma empresa que já lucrava com a desgraça alheia, né, já lucrava zilhões com cigarros, quando ela começa a perceber que cigarro está dando muito problema, ela começa a comprar empresas de alimentos. Então muitas empresas de alimentos, elas vão ser compradas pela Philip Morris e a Philip Morris vai transferir para essas empresas o conhecimento do quê? Do marketing, de como tornar essas coisas irresistíveis, de como tornar essas coisas simplesmente, eu nem sei como definir isso, né? Como tornar isso diabolicamente irresistível. Não é? Então, o que o Hank Green está fazendo, então,
até que foi uma boa coincidência esses dois vídeos aí, falar, olha, o que está acontecendo com a indústria do digital, com as plataformas, com os aplicativos, é uma coisa parecida com o Doritos, Cheezitos, cereal matinal, estão oferecendo para a gente coisas que são irresistíveis, coisas que são deliciosas, coisas que hackeiam o nosso cérebro, porque o nosso cérebro evoluiu ao longo de milhares e milhões de gerações para lidar com a escassez. Então, quando aparece alguma coisa doce, você tem que comer porque você não sabe quando você vai encontrar de novo. Né? Foi assim que a gente evoluiu. Quando a gente encontra alguma coisa com gordura, com sal, cara, come logo porque você não sabe qual vai ser a próxima vez, você não tem a menor certeza. Isso foi hackeado, né? E hoje a gente tem acesso livre, direto a essas coisas que são, em princípio eram raras, mas que agora são hiperabundantes e nós estamos ficando doentes. E não adianta colocar uma etiqueta, olha, isso daqui é um lixo, mas olha, isso aqui tem 100 calorias, você come se você quiser. Né? Então a gente está terceirizando a responsabilidade para o consumidor, tanto do digital quanto da comida tóxica, né? Olha, você sabia quantas calorias tinha? Cara, mas e o branding, e a embalagem, e o açúcar, e o sabor? Ninguém resiste. Nós somos vulneráveis. E isso está sendo explorado da maneira mais sórdida, assim como o cigarro explorou isso, a indústria do Doritos, do cereal também está explorando isso, e agora o digital está explorando isso. Né? E tudo isso acontece num período de tempo muito, muito, muito curto. Não deu tempo. O próprio Hank Green comenta, olha, os meus pais são de um tempo de escassez. E eu pensando bem, se eu penso no meu pai, se eu penso na minha avó, eu conheci as minhas duas avós, elas viveram num tempo que não tinha plástico descartável, né? Elas viveram num tempo onde você não jogava nada fora, né? Elas viveram num tempo em que, puxa, era perfeitamente possível você não ter comida e, né, aquele desespero, olha, come o que tem no prato porque tem gente passando fome, não é? Isso é muito rápido, isso aconteceu muito rápido. Quando a gente pensa no plástico, o estrago que o plástico está fazendo, aliás, vou dar um link para uma reportagem muito interessante aqui, com dicas de como que você pode livrar a sua cozinha dos plásticos. Olha, para de usar Tupperware, para de usar aquelas tábuas bonitas de plástico para você cortar alimento, porque isso tudo vai parar dentro de você, né? Não só microplástico, mas também PFAs, aquelas substâncias químicas que não desaparecem nunca, tal. Substitua por vidro, substitua por aço, né? Esqueça Teflon também não faz bem. Né? Isso tudo é muito recente, né? Isso é tudo muito recente. A gente não tem anticorpos nem físicos nem mentais, né, para resistir ao TikTok, não tem anticorpos para resistir ao algoritmo do Zuckerberg, a gente não tem anticorpos para resistir a um monte de substâncias que estão sendo jogadas na água. E aí a gente volta de novo para a questão da água. É um bom lugar para a gente encerrar, porque basicamente onde tudo começa, eu imagino que você acordou de manhã, abriu a torneira para escovar os dentes, tinha água, né? Você foi preparar o seu café, tinha água, né? Você vai fazer xixi, deu a descarga, tinha água. E se a água parasse? Quanto tempo até o mundo entrar em parafuso? Porque quando a gente fala dessas coisas climáticas, como é um processo meio gradual, você não pensa, será que ano que vem não está melhor? Mas água, se água falta, quanto tempo para São Paulo virar uma praça de guerra? Né? Como é que você sustenta milhões de pessoas que estão sem água? Não é? Isso já está afetando a agricultura nacional. Isso já tem uma reportagem bastante interessante aqui na newsletter da FAPESP. Com menos água, as plantas produzem menos néctar, né? Muito menos néctar. As plantas começam também a ficarem menos nutritivas. Então, você não só pode ter a colheita ameaçada, mesmo que tenha a colheita, ela pode não ser tão nutritiva. Então, você começa a perceber que a gente está criando problemas, ou já criou problemas, e que a gente não tem a menor capacidade ou disposição, né? Ou nem um lugar para, de repente, você ter uma informação confiável que te faça abrir os olhos e que ajude a ficha a cair, exceto, por exemplo, um lugar aqui limpinho, né, modesto, como o Radinho, que segue outra lógica e que absolutamente não tem chance nenhuma, né, porque todo o seu universo cognitivo, ele como eu hei de dizer, ele é
adoçado, flavorizado, aromatizado, para ser irresistível, e você vai estar cercado de jujubas e os algoritmos vão ficar empurrando Doritos na sua goela, porque isso você nunca mais vai parar de comer Doritos. Então a gente está um pouco na contramão, ainda mais porque, como eu já disse mais de uma vez aqui, né, o radinho é mais ou menos como o tofu, né? Faz bem, né, é orgânico, mas convenhamos que não resiste aqui a uma comparação com um banana split ou um sundae de chocolate. Eu acho que para encerrar, já que a gente, em alguns episódios anteriores, a gente comentou sobre um livro que eu estava lendo, sobre a civilização mesopotâmia, sobre tudo que eles deixaram para a gente em termos de cultura, informação, tudo registrado ali em cuneiforme. Hoje tem uma descoberta anunciada ali, conseguiram, com o uso da inteligência artificial, inclusive, juntar vários pedaços ali de um documento, né, feito de barro, escrito em caracteres cuneiformes. Eles conseguiram juntar ali com o auxílio dos robôs e tal, e eles descobriram que aquilo na verdade era um trabalho escolar, era um texto que as crianças tinham que copiar quando elas aprendiam cuneiforme, e era um hino à cidade da Babilônia. E o trecho que eles citam é um hino em que as crianças estão aprendendo a enaltecer o rio Eufrates, porque o rio, com a sua água límpida, né, que traz a vida, que promove as colheitas, eles sabiam da dependência que eles tinham da água, né? Eles viviam cercados de deserto, né? O Egito criou deuses, criou faraós, justamente porque eles entendiam o quanto eles eram dependentes de um recurso tão precioso que a gente conseguiu estragar em tão pouco tempo. Então, as crianças na Babilônia aprendiam essa lição. Eu não sei o que as crianças estão aprendendo hoje, eu sei que os adultos realmente tomaram pau na prova. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.